Doutora Andréia, boa tarde, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês, é um prazer estar retomando esse programa e estar informando a população. E é muito bom porque a doutora Andréia, né, nós já tivemos grande parceria e agora nós estamos retomando. E nós sabemos que dívida, conta para pagar, todo mundo tem, né, cheio de imposto. E a doutora Andréia vai nos esclarecer muita coisa. Qual vai ser o nosso primeiro bate-papo, doutora? Bom, como você sabe agora, eu estou atuando na área tributária, na área tributária. Então eu foquei hoje, Solange, em algumas transações tributárias com ênfase na nova lei que nos possibilita utilizar de algumas peculiaridades de uma nova lei que teve edição agora em junho, que vai abordar alguns aspectos do FIES e de transações tributárias também direcionadas às empresas, a vários tipos de contribuintes, tá? Então essa aula nossa, ela vai abranger tanto aos estudantes que selecionaram aí e ficaram em dívidas com o FIES, tá bom? Que o FIES é aí para todos aí que devem saber, o FIES é uma forma de crédito dos estudantes que cursam uma faculdade superior e não têm condições de arcar com os custos, assim como as empresas, os contribuintes, os empresários que estão em débito, tá? Com a Procuradoria, com a Receita Federal, contribuintes esses que poderão utilizar dessa lei para ter incentivos, para ter descontos de encargos, juros e multa. Agora sim, falando antes de nós começarmos falando sobre o FIES, né? Fala para mim, tributos, são cobrados muitos tributos, não são? Sim, Solange, muitos tributos. E devido, inclusive, à pandemia, Solange, tá? Ficou muito... Exatamente. Então, a pandemia, ela acelerou em todas as vertentes da nossa economia uma série de desgastes e atrofias. E então, o que ocorreu? A maioria das empresas acabou tendo, com a pandemia, a inadimplência, inclusive a nível de impostos. Então, esse programa é direcionado às empresas que estão, inclusive, em inadimplência, tá bom? E inadimplência tributária, tá bom? Nós vamos estar auxiliando aos empresários que estão com débitos junto à Fazenda, junto à União tributária. Nós vamos possibilitar que conheçam situações que eles talvez não tenham, Solange, conhecimento de direitos e de benefícios que eles possam utilizar, tá bom? Benefícios que irão trazer extrema utilidade, que trarão extrema facilitação na quitação das suas dívidas. Porque tributo não tem como não pagar. Tributo é algo muito sério. Você tem que realizar o pagamento de uma forma ou de outra, senão vai se tornando algo crescente, entendeu? E vai complicando a situação do indivíduo e vai gerando na própria empresa, vai gerando consequências. Então você tem que ter uma boa assessoria nesse aspecto para que isso não prejudique o bom andamento da sua empresa. Porque uma empresa com débitos tributários, ela fica impedida muitas vezes de participar de uma série de outros eventos, uma série por exemplo, de licitações, uma série de circunstâncias que uma empresa sadia, uma empresa que está em dia com o fisco, ela pode estar tendo um andamento normal. Uma pessoa que deve tributos, ela fica, como que eu posso dizer, do que ela não pode estar participando? Ela tem restrições. Uma empresa que ela tem débitos com o fisco, ela fica restrita a alguns procedimentos, por exemplo.
E, por exemplo, assim, e essa dívida não é que nem muitas vezes do banco, que em 5 anos, aquela palavra que fala caduca, não. Olha, Solange, no tocante à prescrição das dívidas... Prescrição é que fala. A prescrição das dívidas. A prescrição intercorrente, a prescrição, ela tem que ser avaliada numa situação peculiar, tá? Tudo ocorre. Por quê? Só que precisa ser analisado o contencioso e o administrativo, tá? Existem na fase de dívidas tributárias a fase extrajudicial, que nós chamamos de administrativa, e a fase contenciosa. O que é a fase contenciosa? É quando você ajuiza uma ação, mas tem que ser exauridas todas as fases administrativas. Fase administrativa, o que é? É quando aquele débito ainda está sob discussão. Então, você está utilizando ainda dos recursos, você está ainda discutindo, verificando o quanto é devido, você está discutindo ainda não tem uma sentença, você está ainda procurando verificar tudo isso. Anteriormente, Solange, você não poderia negociar se não estivesse ajuizada uma ação. Seria a fase judicializante que a gente falava. Hoje, com o advento aí dessa nova lei, mesmo que não esteja ainda ajuizada essa ação, você pode negociar. Você pode. É claro que daí você vai encerrar uma fase administrativa, né? E com essa negociação, você vai ter desconto nos encargos, nos juros, nas multas, entendeu? Também o crédito negativo fiscal, tá? O que se chama CSLL, também vai ter repercussão nessa negociação. Também, agora, utiliza-se no pagamento um desconto de 65%, que anteriormente era 50%. E também a dilação de prazo, que anteriormente era de 60 meses, de 84 meses, hoje ampliou para o dobro de 60 meses, 120 meses. Então, com uma dilação de prazo, o contribuinte tem uma facilidade de pagamento, tá? Ele tem uma facilidade, ele tem uma possibilidade maior de estar realizando esse pagamento. Isso também veio a contribuir com o contribuinte. E tem um plus que eu, Andréa, particularmente utilizo muito com os meus clientes, tá? Que inclusive eu quero dar um adendo especial para essa forma de transação, tá? Que seria a utilização de precatórios e de direitos creditórios no pagamento de dívidas. Então pode estar usando os precatórios? Sim. É uma forma extremamente eficaz e barata que tem uma redução de custos para o empresário. Agora, precisa ser verificada a origem desse precatório, a origem desse direito creditório, precisa ser verificada também a qualidade desse precatório, a qualidade desse direito creditório, e precisa ser verificado se sobre ele não cabe nenhuma ação rescisória, nenhum embargo, se ele realmente já está transitado em julgado, porque se ele estiver pendente de algum recurso, aí ele não vai ser utilizado, não vai poder ser utilizado para compensação de um débito. Mas particularmente, veja bem, Solange, um precatório, ele é negociado, dependendo da situação, em 60%, 50% do valor de face. Então, eu tenho um precatório de 50 milhões que eu negocio a 25 milhões com o proprietário, mesmo pagando os comissionamentos devidos, enfim. Então, eu estou adquirindo
um título com sentença transitada em julgado pela metade do valor dele. E eu vou estar utilizando ele na íntegra para pagamento de uma dívida. O que pressupõe que eu vou estar pagando uma dívida com 100%, tendo pago simplesmente 50% dela. Consegue compreender? Mas para tudo isso, nós precisamos, assim, ter um advogado que entra com toda essa ação. Na verdade, você precisa ter uma orientação. Uma orientação. Você precisa ter uma orientação. Na verdade, o que eu aconselho é que o empresário tenha o seu próprio advogado e que antes dele fazer qualquer negociação, também seja verificada a hipótese de já ter ocorrido alguma prescrição, enfim, sejam exauridos das dívidas todas as matérias pré-questionadoras antes de ser feita a possível transação. Porque muitas vezes existe dentro de um débito tributário lapsos de prescrição, existem situações que a empresa já tem ali, que ela não verificou e que já tem ali situações que ela já pode ser excluídas de plano, entendeu? Então tem que ver, tem que verificar CDAs, tem que verificar tudo isso antes, aí depois é que você vai partir para uma negociação, para uma transação, que pode ter iniciativa do próprio devedor, tá? E que pode ser motivada pela própria procuradoria. Existem 3 formas de transações, tá bom? Então tudo isso ele vai ser orientado pelo próprio advogado, tá? Agora, os direitos creditórios também podem ser utilizados, tá? Direitos creditórios, só que ocorria o seguinte, Solange. Todo mundo sabia que os precatórios e os direitos creditórios poderiam ser utilizados, só que até então não havia lei prevendo isso. Agora há lei prevendo isso. Existe agora a lei. Então a lei hoje prevê a utilização. Então por isso que hoje você pode utilizar os precatórios e os direitos creditórios, porque existe uma lei específica regulando isso. Até então as pessoas queriam fazer isso, mas não havia uma previsão legal como hoje há. Agora, tudo que você for fazer, tudo que o empresário for fazer, ele tem que consultar a sua base jurídica. Por quê? Porque tudo é cabível de revisão, tudo é cabível, cada situação concreta é uma, né? E também tem que ser débitos federais, né? E tudo que você for fazer tem que ser analisado criteriosamente. Nada é geral. E no direito, tudo tem as suas peculiaridades. Muitas vezes, uma vírgula numa situação real modifica todo o contexto de uma explanação num caso concreto. Então, tudo tem que ser criteriosamente analisado. E eu estava aqui pensando, né? Então, as empresas que estão passando por esse problema simplesmente não pode deixar a dívida rolar e ficar de braço cruzado. Então, tem empresas que optam por isso. Verdade? Tem empresas que optam por isso. Assim, deixa. Então, agora, cada empresa tem uma forma de trabalho. Cada empresa tem um sistema de trabalho. Eu estou possibilitando empresas que não têm orientação a ter uma saída para o que não havia saída para elas. Por quê? Porque existe um benefício. Existe uma lei que possibilita elas terem um benefício. E se existe um benefício, por que não eles irem atrás disso e serem beneficiados? Se eles vão ser isentos, se eles vão ter, vamos dizer assim, se eles vão ter redução de juros, se eles vão ter redução de encargos, se eles vão ter redução de multa, porque eles não irem atrás disso, até como uma consulta, como uma simples consulta e verificação. Não estou dizendo que a pessoa seja obrigada a fazer isso, mas ela tem o direito de consultar e verificar, tá? E de repente ela vai entender que vai se beneficiar com isso.
tá? Ela vai se beneficiar de uma forma que ela não tem noção que ela possa ser beneficiada, né? Assim como ela pode ter créditos a receber que ela pagou e que ela esqueceu que pagou e compensar com as dívidas, tá? Existem empresas que pagaram a mais alguns tributos e elas podem compensar com dívidas. Você sabia disso? Não. Não, então. As pessoas às vezes não têm esse conhecimento, tá? Em regra, 5 anos atrás, mas existe a possibilidade, por equidade e utilização aí de analogia e jurisprudência, de até 10 anos atrás, de alguns impostos e alguns tributos que foram pagos, ser utilizados até para compensação de dívidas ou restituição de crédito em dinheiro mesmo. Isso eu vou falar num próximo programa nosso. E no próximo também nós vamos falar do FIES, né? Pode ser. Que nós íamos até falar. Com certeza. certeza. E hoje a doutora deixou mais para explicar quais são os benefícios que você tem para você aí que está devendo muito com a sua empresa, né? Tem solução? Tem, né? Que nem a doutora disse, você tem que ir atrás, tem que se informar melhor, que às vezes você tem até coisa para receber aí, né? Você pode estar usando o seu precatório, muitas soluções tem. O que a gente não pode, né, doutora, que eu posso dizer, antes da gente terminar esse bate-papo, é de braços cruzados e esperar a firma entrar em falência. Exato. Até para firmas em falência e recuperação judicial, essa lei também pode ser utilizada, viu, Solange? Verdade? Verdade. E essa lei é de quando, doutora? 22 de junho. Deste ano. De 2022? Exatamente. Ela já existia em 2021, tá? E ela foi agora regulamentada. Ah, tá. Então, as pessoas interessadas têm que procurar se informar. Exatamente. E essa lei é recente, doutora? Sim. Se trata da lei 14.375, de 22 de junho de 2022. Ah, então nós vamos ter muita coisa para falar. Com certeza, Solange. Tá. Não só dessa lei, como de muitas outras leis que vão favorecer aí o contribuinte. Doutora Andréia, atendendo aqui no escritório SR, eu sempre passo lá e eu lembro, olha, aqui é a doutora Andréia, né? E eu estou sabendo que não está só aqui, não, né? Eu queria que você contasse mais uma novidade que eu quero até te parabenizar. Atendendo aonde, doutora? Fazendo parte? Sim. Agora eu integro o escritório Teófilo Raspantini. Aliás, aproveito a oportunidade para enviar um grande abraço ao André Teófilo, ao André Ronaldo Teófilo, né, que é um grande tributarista. Que bom! Somos agora sócios e realmente estamos aí em sintonia com o direito tributário e poderemos passar aí a experiência de 30 anos aí minha e do André para todos vocês. Ele estará gravando conosco também e passando também alguns temas tributários bastante relevantes para todos nós. Doutor André, né, parabéns, eu tenho certeza que você fez uma ótima escolha, né, porque a doutora Andréia aqui, eu conheço ela há muito tempo, ela assim ama aquilo que faz, né? E eu também estou esperando o doutor André no programa Convívio para nos ajudar, né? Porque eu falo assim que o programa Convívio é de utilidade pública, né? Ajudando as pessoas, porque essa lei que a doutora está trazendo hoje, quantas pessoas aí que nem imaginava que poderia estar, né, ajudando a sua empresa com isso, e o programa Convívio chega até a tua casa para informar. Doutora André, espero por você aqui, tá bom? Doutora, como nós vamos terminar o programa hoje, qual é a dica aí que a doutora deixa para quem está totalmente desanimado na sua empresa? Bom, a minha mensagem de positivismo e de alegria para todos os empresários e para todos os contribuintes e para todas as pessoas que estão nos assistindo é o seguinte: no fim tudo dá certo. E se não deu certo, é porque não chegou no fim. Muita perseverança, garra e fé. A fé remove montanhas. Sejamos